Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia concluiu as investigações sobre o assassinato daquele ciclista num parque na zona sul de São Paulo no mês passado. A vítima não reagiu e mesmo assim foi baleada pelos assaltantes numa imagem que traumatizou todo mundo. O homem que pilotava a moto agora está preso. A polícia fez um cerco na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul, para impedir a fuga do suspeito. Jefferson de Souza Jesus, o gordo, foi preso em casa. Era ele quem pilotava a moto usada no latrocínio do ciclista Vitor Medrado, num bairro de alto padrão, no dia 13 de fevereiro. Eric Benedito Veríssimo, que atirou contra a vítima, já havia sido preso no dia 8 após roubar 2 pessoas. Então, qual é o próximo passo agora da polícia? Perícia nessa arma de fogo para confrontar os fragmentos do projétil que foram apreendidos no dia do latrocínio. A polícia identificou Jefferson por meio de uma análise detalhada das imagens das câmeras de segurança. Também traçou a rota feita pela moto, desde o parque onde o ciclista foi morto até a comunidade de Paraisópolis, e descobriu que a placa usada na moto era adulterada. Suedna Barbosa, conhecida como Maninha do Crime, que também foi detida, é suspeita de chefiar a quadrilha que faz roubos com motocicletas. Na casa dela foram encontradas várias placas que eram alugadas pelos criminosos para dificultar a identificação. Essas placas estão facilitando demais esse tipo de crime, porque as placas elas são retiradas e colocadas muito facilmente, não tem mais lacre. Vitor Medrado era um ciclista experiente, dava aulas e participava de competições. Eu vejo 2 pontos a serem observados. Primeiro, a covardia de um criminoso armado. E segundo ponto, relevante, é que infelizmente no Brasil o criminoso não tem medo de ser preso, não tem medo da lei. Banco Central eleva a taxa de juros pela 5ª vez seguida. Dólar cai e fecha no menor valor em 5 meses. 74% dos brasileiros apoiam isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Presidente Lula inaugura a barragem que vai levar água a milhões de pessoas no Rio Grande do Norte. Supremo já tem maioria para manter Zanin, Dino e Moraes em julgamento de suposta tentativa de golpe. Um dia depois de negociar com Putin, Trump conversa com Zelensky sobre cessar-fogo na Ucrânia. E no futebol, Corinthians quer dar o troco e impedir que o Palmeiras consiga o tetracampeonato paulista. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país, contrate pelo app. A defesa do homem que confessou ter matado a adolescente Vitória Regina, na Grande São Paulo, questiona as declarações dadas à polícia e o fato da confissão ter ocorrido sem a presença dos advogados dele. Durante a tarde, Michael Salles dos Santos deixou a carceragem da delegacia de Cajamar para ser transferido a um centro de detenção provisória em Guarulhos, também na região metropolitana. Advogados estiveram na delegacia e questionaram as condições em que ele era mantido na cela. Está sofrendo pressão psicológica aqui e agora com a transferência dele a gente vai amenizar isso. A Promotoria de Justiça de Cajamar realizou uma visita à carceragem e disse que não recebeu nenhuma denúncia de agressão ou tortura do investigado. Declarou ainda que a transferência de Michael aconteceu devido à grande repercussão do caso. A defesa do suspeito também questionou o depoimento, em que ele confessou o crime. O interrogatório foi nulo na calada da noite. A confissão foi de madrugada na presença de uma advogada que não faz parte da defesa dele. O relato traz inconsistências em relação ao que foi divulgado durante a investigação. A primeira é sobre a localização do corpo. Michael disse que cavou um buraco raso e o escondeu sob 2 rochas. O corpo de Vitória, na verdade, foi abandonado na mata. Michael contou ter dado 2 golpes em Vitória. No laudo da perícia, constam 3 ferimentos à faca. Ele alegou não ter percebido manchas de sangue no carro.
Até agora, a perícia encontrou apenas um pequeno vestígio no porta-malas, apesar da natureza do ataque. A polícia apurou que Michael estava obcecado por Vitória Regina, de 17 anos. No celular dele, havia fotos da adolescente e de outras jovens parecidas com ela. São todas moças com cabelos longos e lisos, o que, em tese, explicaria a retirada do cabelo da vítima. Há também filmagens que mostram um carro bem semelhante ao de Michael na noite do crime, em 2 horários diferentes, no que seria o trajeto entre o local do sequestro e a área de mata, onde o corpo foi encontrado. Alunos de uma escola estadual viveram momentos de pânico durante um tiroteio entre criminosos e policiais na zona norte do Rio de Janeiro. Os alunos tiveram que deitar no chão para se proteger dos disparos. Este vídeo, feito por um dos suspeitos, mostra a ofensiva do grupo criminoso contra a polícia. A troca de tiros aconteceu no Complexo de Israel, um dos conjuntos de comunidades mais violentos do Rio de Janeiro. A operação tinha o objetivo de reprimir o roubo de veículos e de cargas na região. Esta foto mostra que os policiais chegaram a entrar na escola durante as buscas. As aulas no colégio e em uma creche municipal chegaram a ser interrompidas. A polícia informou que investigava se criminosos haviam se infiltrado em um grupo de alunos para fugir dos agentes. Além do medo, um estudo revelou que a violência urbana também traz impactos na educação a longo prazo, com queda no rendimento escolar. O levantamento, realizado com alunos do 5º ano de escolas públicas do Rio, mostrou que crianças expostas a tiroteios constantes deixam de aprender até 64% do conteúdo de português e até 100% das lições de matemática ao longo do ano. Então tem uma perda do aprendizado, muitos repetem de ano, em alguns casos abandonam a escola em função desses episódios de violência. No Rio de Janeiro, uma mulher foi à delegacia denunciar o ex-companheiro e acabou presa depois de ser confundida com uma foragida da justiça. Débora Cristina da Silva Damasceno foi dar queixa do ex-companheiro por violência doméstica em Petrópolis, região serrana do Rio. Na delegacia, a mulher recebeu voz de prisão. Ela foi confundida com uma foragida da justiça por tráfico de drogas, que tem um nome muito parecido com o dela. Débora ficou detida por 3 dias. Ela foi solta após a audiência de custódia. A defesa de Débora disse que vai processar o Estado por danos morais e psicológicos. São Joaquim, na Serra Catarinense, registrou geada no último dia do verão. A cidade de São Joaquim amanheceu com geada e temperaturas abaixo de 4 graus. Os campos ficaram cobertos por uma fina camada de gelo. Foi a segunda geada registrada na cidade este ano. Uma forte chuva provocou inundações na cidade de Afonso Cunha, no interior do Maranhão. O município de 6 mil habitantes está com 5 dos 7 bairros inundados depois que um riacho transbordou. A água invadiu casas e comércios e comunidades rurais estão isoladas. Em São Paulo, ventos de 100 km por hora derrubaram 4 torres de transmissão de energia elétrica na região do Vale do Paraíba. 4 cidades ficaram sem luz. O fornecimento está sendo retomado aos poucos. Em Santa Catarina, a tempestade danificou o telhado de uma escola em Itajaí e mais de 60 mil imóveis também ficaram sem energia elétrica. E o verão se despediu com chuva. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o primeiro dia da nova estação, o outono? Vamos lá, Cris. Olha, frio no sul e com muita chuva entre o Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. O ar frio vai derrubar as temperaturas e pode voltar a gear nos pontos mais altos da Serra Catarinense.
O outono começa às 6h01 pelo horário de Brasília. E apesar desse início mais fresco nas regiões sul e sudeste, as temperaturas devem ficar acima da média em praticamente todo o país ao longo da estação. Destaque para Mato Grosso do Sul, interior de São Paulo e de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. As primeiras horas serão geladas e pode gear em São Joaquim, Urubici e em Bom Jardim da Serra, com mínimas entre 7 e 9 graus. À tarde, aquele sol de geladeira que mais ilumina do que esquenta. Em São Paulo, dia nublado e com garoa, máxima de 26 graus. No Rio de Janeiro e em São Luís, chove forte e é alto o risco de transtornos. Faz até 27. Hoje choveu forte no litoral paulista e em Minas Gerais. Neste momento, temos instabilidades sobre as regiões sudeste e norte. Amanhã, a frente fria avança em alto mar e provoca chuva intensa sobre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e zona da Mata Mineira. Quinta tarde, com 25 graus em Curitiba, 27 em Belo Horizonte, 32 em Cuiabá e em Porto Velho e até 29 em Fortaleza. Tempo Delivery. A Célia é de Campinas, São Paulo. Oi, Célia. Amanhã, dia ensolarado com até 29 graus à tarde. No fim de semana, esquenta mais, com pancadas de chuva e raios no domingo. Máximas entre os 31 e os 32 graus. O Gilvan é de Guanambi, na Bahia. Bem-vindo, Gilvan. O calor e o tempo seco se destacam nos próximos dias. Faz até 37 graus. A gente espera a sua participação. Nas redes sociais, poste seu pedido com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio, bom outono a todos. Obrigada, Lidy. 2 executivos que estão à frente de um dos maiores grupos de empresas de saneamento básico do país são réus num processo que apura corrupção na Prefeitura de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Essa investigação começou em 2016 e 9 anos depois, o caso ainda não foi julgado. A empresa controla concessionárias de saneamento de água e esgoto que atuam em 760 cidades de 15 estados do Brasil. Uma delas é a Águas do Rio, que opera no Rio de Janeiro. A EGEA atualmente é presidida por Radamés Andrade Casseb. Ele e o diretor Leandro Marim Ramos são réus em um dos maiores esquemas de desvio de dinheiro público da história de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. As investigações da Polícia Federal com o Ministério Público do Estado começaram em 2016 e conseguiram identificar um esquema de corrupção, fraude e desvio de dinheiro público em 4 secretarias da Prefeitura, que envolvia servidores, políticos e empresários. Na área de saneamento e tratamento de esgoto, a investigação identificou que os executivos da EGEA, responsável pela Águas do Rio, se tornaram réus no processo. Segundo o Ministério Público, mais de 200 milhões de reais foram desviados dos cofres públicos. As investigações resultaram na Operação Sevandija, que cumpriu 48 mandados de busca e apreensão, 13 prisões e 17 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a ir à delegacia prestar esclarecimentos. Entre os presos estão políticos da época, como a prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, 4 secretários municipais ligados diretamente a ela e 9 vereadores. A investigação foi dividida em diferentes processos. Até agora, 30 pessoas foram condenadas pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e desvio de dinheiro público. Mas ainda existem ações que se arrastam na justiça. Em uma delas, o presidente e o diretor da empresa de saneamento são réus e aguardam julgamento. De acordo com denúncia do Ministério Público, a empresa entregou o dinheiro para Marco Antônio dos Santos, na época superintendente do DAERP, o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, em troca de direcionamento para vencer uma licitação, além de receber um valor referente a um contrato milionário superfaturado com o pagamento de serviços não realizados. O GAECO denunciou que uma licitação da ordem de 70 milhões de reais para a reformulação do sistema de saneamento básico em Ribeirão Preto foi fraudado pela AEGEA. Ela teria participado dessa fraude logo no ato de formulação deste edital para vencer e, posteriormente, ela teria sido procurada por agentes públicos
para recebimento de propina. Em 2021, a EGEA fez um acordo com o MP para ressarcimento dos 70 milhões de reais aos cofres públicos. Ela assumiu que ocorreram fraudes nessa licitação, assumiu o pagamento de propinas e firmou estes acordos em decorrência dessa assunção. 9 anos depois, o caso ainda não foi julgado. O processo criminal contra os envolvidos ainda está em andamento na 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto. O Ministério Público informou que o processo aguarda o julgamento de um novo recurso que está no Supremo Tribunal Federal. Essa eternização, esperando-se a 3ª instância, a 4ª instância, o STJ, o Supremo, a meu ver, gera uma situação de impunidade. É necessário repensar os fatores que levam a essa morosidade. A EGEA, que controla Águas do Rio, principal concessionária de saneamento e esgoto do Rio de Janeiro, também enfrenta problemas com a Justiça Fluminense. São mais de 40 mil processos judiciais entre os anos de 2021 e 2024. A empresa Águas do Rio já foi multada 2 vezes pelo PROCON. Uma delas em mais de 13 milhões de reais por problemas no abastecimento de água. E a mais recente por causa do rompimento de uma adutora, que resultou na morte de uma idosa de 79 anos na zona norte da capital. Dessa vez, a Águas do Rio foi multada em 16 milhões de reais. Em nota, a EGEA disse que reafirma o compromisso com a transparência e a integridade e que mantém seus esforços para levar saneamento de qualidade e desenvolvimento à população. Sobre a investigação de corrupção em Ribeirão Preto envolvendo 2 executivos da empresa, a EGEA afirmou ainda que o Ministério Público concluiu que não houve envolvimento por parte deles e solicitou a absolvição. Veja ainda hoje. Presidente Lula inaugura a barragem no Rio Grande do Norte, que vai fornecer água para 2 milhões de pessoas. E a seguir, a decisão do Supremo sobre quais ministros vão julgar a denúncia de suposta tentativa de golpe. STF decide manter Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin no julgamento da denúncia contra Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. O Supremo Tribunal Federal manteve 3 ministros no julgamento da denúncia por suposta tentativa de golpe de Estado. Vamos fazer contato com Luiz Fara Monteiro, direto de Brasília. Oi, Fara, boa noite. Faltando 6 dias para o início desse julgamento. É verdade, Cris. Boa noite a você, ao Sérgio e a todos que acompanham o Jornal da Record. O Supremo formou maioria para manter no julgamento os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Com a decisão tomada em plenário virtual, a primeira turma da Corte permanece responsável pela análise do caso. E os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino estão mantidos no julgamento do chamado núcleo central da suposta organização criminosa, formada por Jair Bolsonaro e 7 aliados. Segundo a denúncia, eles teriam tramado um golpe de Estado. Mesmo depois de pedir o afastamento de Cristiano Zanin, o advogado de Bolsonaro foi recebido hoje pelo ministro. O julgamento começa na terça-feira da semana que vem e deve levar 2 dias para ser concluído. Também vão participar da análise do caso a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux. Se 3 dos 5 ministros da primeira turma aceitarem a denúncia, Bolsonaro e outros 7 denunciados se tornam réus por suposta tentativa de golpe de Estado. A segurança do Supremo vai ser reforçada e o acesso restrito aos envolvidos no processo e a jornalistas. A Polícia Militar do Distrito Federal vai atuar na proteção da Praça dos Três Poderes. Durante a sessão de hoje, o ministro Alexandre de Moraes fez um comentário sobre a redemocratização do Brasil e deu o tom do que deve apresentar na terça-feira. A redemocratização com a Constituição não evitam crises, mas solucionam e permitem às instituições solucionar essas crises. E nesses 40 anos de redemocratização, nesses 36 anos de Constituição, nós tivemos várias crises, mas todas elas resolvidas de forma institucional, todas elas resolvidas graças à Constituição.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, aprovou o acordo entre o deputado federal André Janones, do Avante de Minas Gerais, e a Procuradoria-Geral da República, que impede o parlamentar de ser processado pelo crime de rachadinha. O Janones admitiu a prática e vai devolver R$ 131 mil à Câmara dos Deputados. Ele também vai pagar uma multa de R$ 26 mil. Janones foi investigado por cobrar parte do salário de servidores do gabinete para custear despesas de campanha. Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, encomendada pelo Jornal da Record, mostra que 74% dos brasileiros concordam com a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. O Congresso Nacional deve começar a discutir esse projeto de lei a partir de abril. A proposta do governo precisa ser aprovada até o final deste ano, para valer a partir de 2026. Eu penso que o Congresso tem que ter o tempo dele e nós estamos mandando com bastante antecedência para ele poder usar o tempo para esclarecer a opinião pública da necessidade de nós corrigirmos uma das maiores distorções da economia brasileira, que é a desigualdade. Se aprovada, a faixa de isenção total do imposto de renda passa de quem ganha até R$ 2.824 por mês para R$ 5 mil. A pesquisa do Instituto Real Time Big Data perguntou a opinião dos brasileiros sobre a medida. 63% dos entrevistados disseram que ficaram sabendo que o governo federal quer isentar quem recebe até R$ 5 mil mensais de pagar imposto de renda. 37% responderam que não. 74% dos pesquisados concordam com a medida. 21% desaprovam. E 5% não sabem responder. A pesquisa também mostra que 49% dos entrevistados acreditam que a medida vai ajudar a economia brasileira. 39% não acreditam. E 12% não sabem. O Instituto Real Time Big Data ouviu 1.200 pessoas de todas as regiões entre 17 e 18 de março. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Aqui na Câmara dos Deputados ainda não há uma data para início da análise do projeto. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que vai discutir com os líderes qual encaminhamento vai ser dado, o que deve acontecer somente em abril. 3 nomes estão entre os cotados para assumir a relatoria. Os deputados Aguinaldo Ribeiro, do PP, Rubem Júnior, do PT e Pedro Paulo, do PSD. O que vai acontecer aqui no parlamento é a discussão sobre a renúncia é suficiente, essas faixas estão bem calibradas, a compensação está adequada, está justa. Eu acredito que o prazo do primeiro semestre é bem factível para que ele possa ser aprovado. Eu volto ainda nesta edição com outras notícias de Brasília. A seguir, depois de conversa com o líder russo, Donald Trump fala por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. E no futebol, a final do Paulistão na Record. Na disputa com Palmeiras, Corinthians busca título que não ganha desde 2019. Uma policial civil aposentada foi libertada depois de ficar 9 horas num cativeiro em São Paulo. Por sorte, a abordagem foi registrada por câmeras de segurança. Encapuzado, um dos criminosos saca uma arma ao atravessar a rua. Outros 2, também de capuz, aparecem em seguida. Eles vão em direção à vítima, que tinha acabado de chegar em casa, na zona sul da cidade. Por este ângulo, dá para ver o momento em que os 3 se aproximam do carro. A senhora é colocada no banco traseiro. Em seguida, eles deixam o local. A vítima é uma policial civil aposentada de 72 anos, que foi levada para um cativeiro a cerca de 7 quilômetros do local. Durante toda a madrugada, ela foi mantida refém, sob ameaça. Ela estava desesperada, coagida, muito fragilizada, e eles estavam querendo fazer movimentações financeiras nos seus aplicativos bancários. Após ser avisada pela família, a polícia passou a monitorar as movimentações bancárias no celular da vítima. Por volta das 6 da manhã, investigadores da Delegacia Antissequestro prenderam um criminoso. Ele contou aos policiais onde a senhora era mantida refém. Meia hora depois, ela foi libertada, sem ferimentos. Ladrão aqui, na mão. Na delegacia, a emoção ao reencontrar a família.
O carro da vítima ainda não foi localizado. Os outros 2 criminosos estão foragidos. O suspeito preso vai responder por extorsão mediante sequestro. A defesa dele não foi localizada. A Prefeitura, no Rio de Janeiro, fez uma operação para reabrir quiosques fechados por traficantes. Os criminosos colaram adesivos falsos de interdição no local e exigiam dinheiro para o funcionamento. 2 pessoas foram detidas. O mexicano Guilhermo Fabián Ortiz, um dos maiores produtores de metanfetamina do estado de São Paulo, foi condenado a 5 anos de prisão. Ele foi preso em janeiro com outros 3 integrantes da quadrilha. O teto de uma igreja desabou durante a instalação de placas solares em Goiânia. Um trabalhador teve ferimentos leves. No momento da queda, não havia ninguém dentro do prédio. Segundo o fundador da igreja, um engenheiro emitiu um laudo que autorizava a obra. As causas do acidente são investigadas. O presidente Lula inaugurou hoje uma barragem no sertão do Rio Grande do Norte. A obra tem capacidade para fornecer água para 2 milhões de pessoas. A construção da barragem de Oiticica, em Jucurutu, na região do Seridó, começou em 2013 e foi incluída no novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O investimento total foi de 823 milhões de reais. A barragem de Oiticica deve beneficiar 2 milhões de pessoas. O projeto prevê a irrigação de uma área equivalente a 10 mil campos de futebol. Com isso, vai impulsionar o desenvolvimento da agricultura e da indústria na região. Garantir sustentabilidade hídrica a todos os municípios da região do Seridó, mas também controlar cheias, abastecer inicialmente 330 mil pessoas, além dos animais. Esse complexo de obras, presidente, da transposição do São Francisco, que não tenho dúvida, está entre as maiores obras de abastecimento de água e hídricas do planeta. Nós estamos falando de um investimento, se fosse atualizado, da ordem de mais de 20 bilhões de reais. Durante a solenidade também foi anunciada a construção da adutora do Agreste Potiguar. O investimento será de quase 450 milhões de reais. Em discurso, o presidente Lula destacou a importância das obras de transposição do Rio São Francisco. Só tem 7%, ainda falta 93% de água. E daqui vai virar um outro oceano. O que é importante não é quem fez. O que é importante é quem vai se beneficiar dela, que são mulheres, homens e crianças, sabe, desta cidade. O presidente Lula também inaugurou um hospital em Fortaleza, no Ceará. Acompanhado de uma comitiva de ministros, Lula inaugurou o hospital universitário no campus da Universidade Estadual do Ceará. Vai ser o maior hospital da rede estadual, com 832 leitos e 40 especialidades. A unidade começa a receber pacientes já amanhã. O governo federal também anunciou um investimento de 200 milhões em outras unidades de saúde do estado. O Comitê de Política Econômica do Banco Central aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. A Selic foi a 14,25%, mais um esforço para conter a inflação, e esse é o índice mais alto em quase 9 anos. A decisão confirmou o que era esperado pelos analistas de mercado e que já havia sido indicado pelo Banco Central. O aumento de 1 ponto percentual elevou a taxa básica de juros para 14,25%. A Selic voltou ao patamar de outubro de 2016. Com a quinta alta seguida da taxa básica de juros, o Banco Central aumenta novamente o custo do crédito. Vai ficar mais caro e mais difícil para os brasileiros pegarem, por exemplo, financiamento imobiliário ou comprarem outros bens no crediário. O objetivo é frear o consumo e desaquecer a economia para segurar a inflação. É uma necessidade que é o controle que o Banco Central tem através da política monetária, de um instrumento que o Brasil utiliza há muito tempo
tem buscar controlar a inflação e ancorar as expectativas dos agentes econômicos da inflação através da política monetária, que nesse caso é aumento da taxa de juros. Em fevereiro, o IPCA acumulado em 12 meses passou de 5%, bem acima do teto da meta do Banco Central. Os efeitos da alta de juros demoram alguns meses para aparecer, mas chegam fortes ao consumidor. Quando você faz um aumento de 1%, 1 ponto percentual na taxa Selic, você está aumentando a taxa básica da economia. Pode gerar 5, 6 pontos percentuais lá no final, na taxa de crédito que o consumidor vai buscar. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria diz que a elevação de 1 ponto percentual na taxa básica de juros não é necessária para controlar a inflação e que prejudicará o ritmo de crescimento da economia. No comunicado após a decisão, o Copom diz que se o cenário esperado se confirmar, o ajuste será menor na próxima reunião. A gente tende a ter novos aumentos, às vezes não na mesma magnitude, para depois a gente melhorando o cenário de inflação, poder reduzir a taxa de juros. E nos Estados Unidos, o Banco Central americano seguiu o que era esperado pelos analistas do mercado financeiro e manteve a taxa de juros de referência entre 4,25% e 4,5% ao ano. Segundo o comunicado do Federal Reserve, o Fed, a atividade econômica do país cresce em ritmo sólido. Essa decisão nos Estados Unidos repercutiu imediatamente aqui no Brasil. O dólar caiu 0,43% e terminou o dia cotado a R$ 5,64. É o menor valor em 5 meses. Já o Ibovespa subiu 0,79% aos 132 mil pontos. Hoje foi definido o comando das comissões permanentes na Câmara dos Deputados. Então vamos voltar a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Fara, como é que ficou essa divisão então? Olha, Sérgio, o PL vai chefiar o maior número de comissões, são 5 no total. PT e União Brasil ficaram com 3 cada. O deputado Felipe Barros, do PL do Paraná e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, assumiu a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. O cargo, que foi muito disputado entre o PT e o PL, seria ocupado por Eduardo Bolsonaro. Mas ele pediu licença do mandato e anunciou que vai morar nos Estados Unidos. Logicamente, o nosso desejo de todos nós era que neste momento estivesse nessa cadeira o deputado Eduardo Bolsonaro, que ontem nos surpreendeu a todos, inclusive seu pai, com uma decisão de fórum íntimo que temos que respeitar. O PL também ficou com a Comissão de Saúde, que no último ano destinou mais de 4 bilhões e 500 milhões de reais em emendas parlamentares para estados e municípios. A Câmara dos Deputados possui 30 comissões permanentes. Os projetos de lei debatidos aqui muitas vezes passam por mais de uma. O partido de maior bancada, o PL, ficou com um comando de 5 comissões. O PT e o União Brasil com 3 cada. A comissão considerada mais importante é a de Constituição e Justiça, porque decide a admissão de todos os projetos. Desta vez, o presidente é um aliado do Palácio do Planalto, o deputado baiano Paulo Azi, do União Brasil. É preciso se dar uma atenção especial às matérias que são oriundas do Poder Executivo, que tem quase que a obrigação de implantar e de propor as políticas públicas para as quais ele foi eleito. O PT indicou os presidentes das comissões de Direitos Humanos, Cultura e Finanças e Tributação, que terá no comando o deputado Rogério Correia, do PT mineiro. Com certeza passará também o projeto de reforma da renda, do imposto de renda, que o presidente Lula ontem assinou para enviar para o Congresso Nacional e para esta casa. Eu fico por aqui e lembro a você que tem mais notícias de Brasília disponível no r7.com. Devolvo a vocês, Cris e Sérgio. Até amanhã, Fara. Destaque internacional: o governo dos Estados Unidos liberou o acesso a mais de 60 mil páginas de documentos relacionados ao assassinato do ex-presidente John Kennedy. A divulgação foi feita por ordem do presidente Donald Trump e o Brasil é mencionado nos arquivos.
Quase 2.200 documentos, reunidos em 63 mil páginas, foram publicados hoje no site da Administração Nacional de Arquivos dos Estados Unidos. O presidente John Kennedy foi morto a tiros durante uma carreata em Dallas, no Texas, em 1963. Depois de prender o americano Lee Harvey Oswald, na época, com 24 anos, a polícia concluiu que ele planejou e executou tudo sozinho. O crime sempre gerou teorias conspiratórias. O assassinato do presidente John Kennedy aconteceu durante a chamada Guerra Fria e a polarização entre Estados Unidos e União Soviética. Na época, as investigações levantaram suspeitas sobre uma possível ligação do atirador com a inteligência russa. Os arquivos revelaram ainda como os americanos tentavam conter a influência do comunismo em países da América Latina. O Brasil é mencionado em um telegrama de 1961. Os agentes da inteligência dos Estados Unidos registraram que os líderes Mao Tse-tung, da China, e Fidel Castro, de Cuba, ofereceram apoio ao então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. A proposta era enviar material de propaganda e até voluntários para a campanha liderada por Brizola a favor da posse de João Goulart. O político de esquerda era vice de Jânio Quadros, que havia renunciado ao cargo e deveria assumir o comando do país. De acordo com o documento, o apoio foi negado, porque Brizola temia pelo impacto nas relações internacionais, principalmente com uma possível intervenção americana. Olha, e o presidente Donald Trump conversou hoje com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A conversa durou cerca de 1 hora e foi num clima muito menos tenso. Ele disse que as negociações de paz estão no caminho certo. O governo americano media um acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. A conversa foi por telefone e durou cerca de 1 hora. O presidente americano afirmou pelas redes sociais que grande parte da discussão foi baseada na conversa que teve ontem com o presidente russo Vladimir Putin. A porta-voz da Casa Branca disse que Trump propôs a Zelensky que os Estados Unidos assumam o controle de usinas nucleares e elétricas na Ucrânia e que essa seria uma forma de proteção e apoio à infraestrutura energética do país. Hoje, Zelensky disse que a conversa com Trump foi franca e positiva. Pelas redes sociais, o ucraniano afirmou que acredita que, sob a liderança americana, uma paz duradoura pode ser alcançada este ano. A declaração contrasta com o resultado do encontro entre Trump e Zelensky no mês passado na Casa Branca, que acabou com um bate-boca histórico. Hoje, Rússia e Ucrânia trocaram ataques e acusações. As ofensivas de Moscou atingiram hospitais e deixaram cidades ucranianas sem energia elétrica. Antes de falar com Trump, Zelensky visitou a Finlândia e disse que as palavras de Putin são muito diferentes da realidade. Uma das exigências da Rússia seria a proibição do fornecimento de armas e de inteligência de países ocidentais à Ucrânia. Mas líderes aqui da Europa já garantiram que vão manter a ajuda militar ao país. De acordo com o governo americano, uma nova rodada de negociações para uma trégua temporária vai acontecer no domingo na Arábia Saudita. Hoje, Rússia e Ucrânia trocaram 175 prisioneiros de guerra de cada lado. O acordo foi mediado pelos Emirados Árabes Unidos. E o governo dos Estados Unidos disse que a proposta de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas ainda está de pé. No entanto, Sérgio, o exército israelense voltou à operação terrestre na faixa de Gaza. Autoridades de Israel disseram que bombardearam alvos militares ligados ao Hamas. O exército israelense começou uma operação terrestre em Gaza. De acordo com as forças de defesa do país, o objetivo da ação é aumentar a zona de segurança entre o norte e o sul do território palestino. Na região central de Gaza, as tropas israelenses usaram tanques na ocupação.
Se todos os reféns não forem libertados e o Hamas não for removido, Israel vai agir com forças que vocês nunca viram, alertou o ministro da Defesa, Israel Katz. O Departamento de Estado americano anunciou nesta quarta-feira que a proposta para estender a primeira fase do acordo de cessar-fogo continua na mesa, mas que o Hamas não respondeu se aceita ou não. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao Irã que pare de enviar ajuda militar aos Houthis e deixe os rebeldes do Iêmen lutarem por si mesmos. Os Houthis atacam navios no Mar Vermelho e apoiam os terroristas do Hamas contra Israel. De volta ao Brasil, o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, morreu hoje aos 90 anos. Doutor em Direito, Cláudio Lembo foi vice-governador em 2003 e, em 2006, assumiu o comando do Estado quando o Geraldo Alckmin concorreu à presidência da República. Durante o regime militar, foi filiado à Arena. Na abertura política, migrou para o PMDB. Em 1985, ajudou a fundar o antigo PFL, partido pelo qual governou o Estado. Atualmente, Lembo estava filiado ao PSD. Em nota, o governo de São Paulo lamentou a morte e decretou luto oficial de 3 dias. O presidente Lula disse que recebeu a notícia com tristeza e que Cláudio Lembo foi símbolo de política com P maiúsculo. O velório foi realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Cláudio Lembo deixa esposa, um filho e 4 netos. E foi cremado hoje em São Paulo o corpo de Wlamir Marques, lenda do basquete brasileiro. O velório aconteceu no ginásio do Corinthians, que tem o nome de Wlamir. Torcedores, parentes e personalidades do esporte foram se despedir do ex-jogador. Com o nome no Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete, Wlamir Marques foi bicampeão mundial e ganhou 2 medalhas olímpicas com a seleção brasileira. Ele morreu ontem, aos 87 anos. A decisão do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras vai ser no dia 27, quinta-feira da semana que vem, claro, com cobertura total da Record, do R7 e do Play Plus. O Corinthians busca um título que não ganha desde 2019. Já o Palmeiras quer, claro, o tetracampeonato do estadual. Então, é hora da gente conversar com a Paloma Totti. Oi, Paloma, boa noite. Olha, ganhar esse título 4 vezes é um feito, não é não? Pois é mesmo, ainda mais especialmente no Paulistão. Boa noite para vocês, boa noite para você. A única vez que isso aconteceu foi há mais de 100 anos com o clube paulistano. Olha como é o futebol. O Palmeiras, em 2020, impediu o Corinthians de ser tetra. Agora, o Corinthians pode dar o troco e interromper essa sequência do Verdão. Em 2022, o Palmeiras foi campeão contra o São Paulo. Em 2023, deu Verdão em cima do Água Santa. Ano passado, o Tri veio diante do Santos. Agora, surge uma nova possibilidade do Palmeiras ser tetra em cima do Corinthians. O Timão só não conquistou o 4º título do Paulistão seguido em 2020, porque perdeu justamente para o Palmeiras. Conquistar o Paulistão 4 anos consecutivos é mesmo algo muito difícil. O Corinthians teve 4 chances, o Santos 3 e o Palmeiras, com esta de agora, 2 oportunidades. A primeira e a última vez que um time foi tetracampeão foi há mais de 100 anos, antes do futebol ser um esporte profissional. O feito foi do Clube Atlético Paulistano. O que aconteceu em 21 de dezembro de 1919 é lembrado até hoje como uma das maiores glórias do paulistano. Hoje, o clube tem mais de 26 mil sócios e uma história vencedora em vários esportes, mas não se dedica mais ao futebol profissional. Eu tenho muito orgulho de estar presidindo um clube que foi o único tetracampeão paulista. Essa paixão é o embrião, foi a história do clube. O clube iniciou com o futebol. A disputa em São Paulo é sempre muito grande. 4 times chamados grandes em cenário nacional e muitos bons times do interior, ou como a Portuguesa foi durante um tempo. O paulistano foi campeão paulista de 1916 a 1919.
Aqui nós temos a taça Jockey Club. Então, em 17, ela passou a ser do paulistano, justamente porque naquela época a posse só era definitiva quando o clube vencia 3 edições. Entre os jogadores da época estava Arthur Friedenreich. Ele foi o primeiro centroavante artilheiro do futebol brasileiro. Só em campeonatos paulistas marcou 338 gols. Todos os jogadores daquele time já faleceram. Mas a história do feito é eterna e jamais foi igualada, pelo menos até hoje. Os jogadores do Corinthians ganharam mais um dia de folga depois de vencer o primeiro jogo da final do Paulistão. Já o Palmeiras voltou hoje aos treinos. O elenco se reapresentou com novidades. O meio-atacante Maurício, destaque do Verdão no início do ano, está recuperado da cirurgia no ombro direito e participou de parte do treinamento. O reforço Lucas Evangelista fez a primeira atividade com o grupo, mas não pode jogar o estadual. Já o lateral direito Marcos Rocha teve uma lesão confirmada na coxa e vai desfalcar o Palmeiras na grande final do Paulistão, dia 27. E para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está aí na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias sobre o seu clube e tudo sobre a final do Paulistão. Os atacantes Bruno Henrique, do Flamengo, e Germancano, do Fluminense, atingiram a marca de 100 gols pelos clubes e foram homenageados por esse feito histórico. 288 jogos. Esse foi o tempo necessário para que Bruno Henrique chegasse à marca de 100 gols pelo Flamengo. E como se não bastasse, ele atingiu ainda outro feito histórico: 15 títulos com a camisa rubro-negra. O atacante não jogou a final do Campeonato Carioca por causa de uma lesão na coxa direita e não se apresentou na preparação do elenco hoje cedo. Mesmo assim, recebeu uma homenagem no Ninho do Urubu logo após o treino para celebrar a sua trajetória. Hoje, fazendo 100 gols, né, com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. O foco do Flamengo agora é o Campeonato Brasileiro. No dia 29, o rubro-negro vai enfrentar o Internacional no Maracanã. Para um dos protagonistas do time carioca, o momento é de muito trabalho. Mesmo com tantas conquistas recentes, a partida deve ser encarada como um desafio. Eu quero poder cada vez mais colocar meu nome na história do clube. Também teve comemoração no time de Laranjeiras. Germancano completou 101 gols pelo Fluminense, marca conquistada na partida contra o Caxias pela Copa do Brasil. O presidente do tricolor, Mário Bittencourt, homenageou o atacante com uma placa e um quadro. Além de eleito um dos artilheiros do Carioca, o argentino é o jogador com mais gols no futebol brasileiro desde 2022. Queria muito poder fazer o gol 100. É uma marca muito importante para mim, para Fluminense, né? Não é fácil poder chegar até onde eu cheguei. Você sabe, né, Sérgio, que a seleção brasileira está lá em Brasília. E lá no estádio Mané Garrincha, ela fez o último treino antes do jogo contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ô Paloma, diga aí, o técnico Dorival Júnior já divulgou o time titular? Mistério, Cris, um pouco de mistério. O treinador não confirmou durante a entrevista coletiva pré-jogo, mas do meio para frente dá para a gente falar que o Brasil deve começar com Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, além do trio de ataque Vini Júnior, Rodrigo e João Pedro. Depois de 2 treinos, o primeiro contato com o gramado do Mané Garrincha. O estádio deixou ótimas lembranças no ano passado. Foi aqui que o Brasil goleou o Peru por 4-0, também pelas eliminatórias da Copa. Agora, contra a Colômbia, um resultado elástico parece improvável, mas o importante é a vitória. Os colombianos são rivais diretos dos brasileiros por uma vaga no Mundial. Estão em 4º lugar na classificação com 19 pontos, um a mais que o Brasil com 18. Olha, não é só o jogo físico da Colômbia. A Colômbia joga futebol. A Colômbia põe a bola no chão, a Colômbia busca envolver, a Colômbia tem muitas qualidades. Tem um jogador como o Rames, que todos nós conhecemos muito bem.
Para o Brasil vencer a Colômbia aqui no Mané Garrincha, Dorival Júnior afirmou que não pretende inventar nada e que a estratégia será fazer com que os jogadores repitam na seleção brasileira as funções que eles têm apresentado nos clubes. Nós tentamos preservar tudo isso para que em campo eles se sintam confortáveis, até porque é muito complicado você mudar uma função, ainda que sejam jogadores que se adaptam rapidamente em qualquer situação, em qualquer circunstância. Depois disso, eu acho que você dá liberdade para que nós possamos jogar com alegria. Mais cedo, os jogadores Matheus Cunha e Estevão visitaram o Hospital da Criança, distribuíram camisas e fizeram a alegria dos pacientes. Olha, e a nossa próxima reportagem vai contar a história também de um torcedor mirim, só que do Santos. Paloma, o que fez esse garotinho conquistar a admiração dos jogadores do clube? Sérgio, o Anthony tem 7 anos e venceu um câncer raro no olho. Agora, ele faz questão de mostrar essa paixão pelo Santos. Era uma consulta para trocar a prótese ocular. Mas quando Anthony se olhou no espelho... Calma aí. Ficou do jeitinho que ele sonhou, com o símbolo do time do coração. O Dr. Fábio me mostrou uma vez de um atleta olímpico que tinha prótese do Brasil, que ele pediu a prótese do Brasil. Me deu uma super vontade de ter a prótese do Santos. Reproduzir o brasão do Santos na prótese não foi fácil. Você tem que tentar trazer um pouco de realismo, né? Fazendo com que as pessoas que olhem percebam que é um olho ali. Anthony tinha 3 anos quando a família descobriu a doença. Os pais procuraram um oftalmologista e veio o diagnóstico. Um tipo raro de câncer que atingiu o olho do menino. A retinoblastoma é mais comum em crianças. Afeta a retina, que fica no fundo do globo ocular, onde as imagens são captadas e transmitidas ao cérebro. Os principais sintomas são pupila esbranquiçada, estrabismo e baixa visão. Foram 27 sessões de quimioterapia, mas a remoção do globo ocular foi inevitável. Como a gente não conhecia, não tinha ideia que poderia existir esse tipo de câncer, então foi bem difícil. Diagnosticado precocemente, até 90% das crianças têm sucesso no tratamento. Curado, Anthony agora vive um momento especial. Foi convidado pelo Santos a viajar com o time. Ganhou presentes, tirou fotos e conheceu os ídolos, entre eles Neymar. Quer conhecer ele, um ídolo meu que é desde pequeno. Que exemplo de resiliência, né? O Coritiba rescindiu hoje o contrato do lateral Rafinha, 3 meses depois da assinatura. O jogador de 39 anos participou de um evento festivo do Bayern de Munique, na Alemanha, sem autorização do Coritiba. Cris, Sérgio. Obrigado, Paloma. Obrigada, Paloma. Nós ficamos por aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, você acompanha o episódio especial da série Reis, a atitude surpreendente de Jonatas. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.